Olá, querido, seja muito bem-vindo ao nosso encontro do pequeno grupo da Primeira Igreja. Você é muito bem-vindo. Eu quero dizer que nós temos muita alegria de ter você participando conosco e hoje nós vamos dar início a um novo tema, né? Nós, a partir de hoje, estudaremos o livro do pastor Timothy Keller chamado Deuses Falsos. E a partir de hoje, nós vamos estudar esse livro e entender o que são esses deuses falsos e como eles interagem conosco e como esses deuses nos impedem de viver uma vida cristã plena. E hoje o tema para o nosso encontro é Introdução à Fábrica de Ídolos. Meus irmãos, depois do início da grande crise econômica de 2008, uma trágica sucessão de suicídios aconteceram. Suicídios de pessoas que outrora eram ricas e muito bem relacionadas, pessoas que ocupavam uma posição social muito acima da classe econômica mundial, pessoas que estavam muito acima da média. Como, por exemplo, do diretor financeiro da Federal Home Loan Mortgage Corporation, que enforcou-se no porão da sua casa. Ou do dirigente executivo da Sheldon Good, uma das maiores empresas de auditoria imobiliária, que tirou a própria vida, né, atirando na própria cabeça ao volante de um Jaguar vermelho. Bom, esses são apenas dois exemplos de uma série de mortes que aconteceram nesse período. E essas mortes e esse período de suicídio tem uma conexão sombria com o que aconteceu anos antes, lá em 1929, com uma outra grande crise, né, com a quebra da Bolsa de Valores lá em Nova York. E naquele momento da história, muitas pessoas que ocupavam posições na alta sociedade, pessoas que lidavam com dinheiro, com economia, né, enfim, tiraram a sua vida. E olha que interessante, um século antes de 1929, dessa crise, o pensador francês e historiador Alex Tocqueville, em uma incursão pelos Estados Unidos, fez uma observação. E ele diz o seguinte: ele percebeu que uma estranha melancolia assombrava os habitantes daquele país, né, os Estados Unidos, mesmo em meio à abundância. Isso revela, queridos, que os americanos acreditavam que a prosperidade financeira, a segurança financeira poderia saciar-lhes o anseio de encontrar a verdadeira felicidade. Mas essa era uma esperança ilusória. E o próprio Tocqueville diz o seguinte, que as alegrias imperfeitas desse mundo jamais poderão saciar os anseios do coração humano. Mas, olha que coisa interessante, hoje nós vivemos nesse mundo pós-moderno, já estamos aqui no ano de 2023, e essa estranha melancolia que permeava o coração dos cidadãos americanos lá em 1830, permeia ainda os corações dos cidadãos brasileiros, pós-modernos, ocidentais dos dias de hoje. Mesmo em meio a tanta evolução tecnológica, ao advento da internet, da tecnologia, da inteligência artificial, né, a evolução da ciência, nós vivemos ainda nesse mundo onde essa estranha melancolia continua a existir. E essa estranha melancolia acaba conduzindo pessoas ao desespero. Mas antes de nós continuarmos, eu quero explicar algo bem importante, que existe uma diferença entre tristeza e desespero. A tristeza, querido, é a dor a qual existe uma fonte alternativa para confortá-lo. Então, a tristeza é uma perda de algo bom em meio a outras coisas boas. Por exemplo, você tem um revés na sua vida profissional, mas ainda você encontra consolo na sua família para enfrentar esse momento. Já o desespero é a perda daquilo que lhe é essencial. É a perda do alicerce da sua existência. É a perda do alicerce aonde você lançou as fontes do seu coração. Timothy Keller diz assim: quando você perde a fonte suprema do seu significado ou esperança, não existem fontes alternativas às quais voltar, e isso acaba com você. Queridos, essa estranha melancolia que permeia a nossa sociedade em tempos de abundância e prosperidade se transforma em desespero quando uma grande crise vem, quando a prosperidade vai,
quando aquilo que era a fonte de alegria e segurança se esvai, como no momento de grande crise, como nós vimos em 2008, em 1929 e em outros momentos de crise na história do mundo. E por quê, queridos? Bom, essa é a definição básica de idolatria. Mas eu quero aprofundar ainda com você e tentar responder aqui nesse estudo duas perguntas. O que é a idolatria e como a idolatria afeta a nossa caminhada cristã? Bom, quando nós, cidadãos pós-modernos do mundo ocidental, ouvimos a palavra idolatria, logo nós imaginamos, nós trazemos à nossa mente, memória, a imagem de povos primitivos curvando-se a imagens, a estátuas. E quando nós lemos lá o livro de Atos, nós vamos encontrar relatos bem interessantes, descrições bem interessantes de como aquele antigo mundo greco-romano vivia. Nós percebemos ali que as cidades, os cidadãos, construíam santuários, altares, templos aos seus deuses prediletos. Quando Paulo visita a cidade de Atenas, lá está registrado lá em Atos 17, 16, Paulo se depara com muitos altares a deuses, lá na Grécia. E entre esses deuses, ali na Grécia, havia, por exemplo, Afrodite, que era considerada a deusa da beleza, Ares, que era considerado o deus da guerra, Artemis, que era considerada a deusa da fertilidade e também da prosperidade, e Hefesto, que era considerado o deus da arte. Mas deixa eu falar algo para você, querido, presta atenção. A nossa sociedade moderna não é diferente das antigas culturas do passado. A nossa sociedade continua sendo idólatra e regida por deuses. Cada cultura, segundo Timothy Keller, é dominada por um conjunto próprio de ídolos. Cada cultura tem seu sacerdote, seus sacerdotes, ou seu sacerdócio, seus totens e seus rituais. Cada cultura tem os seus santuários, sejam torres de escritório, sejam spas, academias, sejam estúdios, estádios. Todos esses lugares são lugares onde sacrifícios devem ser oferecidos com o intuito de alcançar as bênçãos de uma boa vida e evitar desastres. O que são, então, para nós os deuses da beleza, do poder, do dinheiro, da realização? O que são todos esses deuses do nosso tempo, senão a mesma coisa que eram os deuses da antiguidade para aqueles povos? Queridos, talvez nós não dobremos os nossos joelhos diante da deusa Diana. Provavelmente você nunca conheceu alguém que tenha feito isso, que tenha dobrado seus joelhos diante da deusa Diana ou da deusa Afrodite, que é a deusa da beleza. Mas Timothy Keller diz o seguinte: quantas jovens hoje entram em depressão e enfrentam transtornos alimentares por causa de uma preocupação excessiva com a sua imagem corporal? Olha, é interessante, não é mesmo? Ainda mais, talvez você não queime incenso a Artemis, mas olha só, quando o dinheiro e a carreira profissional são elevados a posições cósmicas, Timothy Keller diz o seguinte: realizamos uma espécie de sacrifício de crianças, negligenciando a família e a comunidade para alcançar uma posição mais elevada nos negócios e obter mais riqueza e prestígio. Então, veja como a idolatria e a adoração a ídolos ainda fazem parte da nossa cultura. Paulo escreveu lá na carta aos Colossenses, dizendo que a ganância não apenas era um problema de mau comportamento, mas Paulo deixa muito claro que a ganância é idolatria. Está lá em Colossenses capítulo 3, versículo 5. Paulo ele nos adverte dizendo que o dinheiro ele pode assumir atributos de uma divindade em nossa vida. E nós podemos então ter uma relação com o dinheiro que se aproxima muito à adoração e à reverência. Mas por que, queridos?
Por que que nós agimos de maneira tão irracional algumas vezes? Por que que algumas vezes nós perdemos de vista completamente o que é certo e nos entregando né, desta maneira, vivendo dessa maneira tão desconexa com aquilo que a Bíblia diz? E a resposta bíblica para isso, querido, é que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. O João Calvino disse, certa feita, que o coração do homem é de fato uma fábrica de ídolos. Queridos, embora a adoração tradicional a ídolos, né, ídolos imagens, aconteça em alguns lugares do mundo, até que no Brasil acontece, a adoração dos ídolos do coração, ela é universal. Ela acontece em todos os lugares e ela está presente em todos os corações, todos os dias. Lá em Ezequiel, capítulo 14, versículo 3, Deus diz assim aos anciãos de Israel: esses homens deram lugar no coração aos seus ídolos. E muito provavelmente aqueles anciãos se perguntaram: ídolos? Que ídolos? Nós não temos ídolos nenhum. E talvez você que está aí me ouvindo fala: pastor, muito interessante tudo que o senhor está falando, mas eu não tenho ídolo, né? O meu coração não tem ídolo nenhum. Mas o que Deus estava dizendo ali em Ezequiel, capítulo 14, versículo 3, querido, é que o coração humano, ele toma coisas boas, coisas que são efetivamente boas, como, por exemplo, uma carreira profissional bem-sucedida, o amor, os bens materiais e até mesmo a família, e converte essas coisas em elementos essenciais, em ídolos. Ou seja, o nosso coração, queridos, endeusa essas coisas como o centro da nossa vida, porque conforme nós pensamos que elas são capazes de nos dar significado e segurança, proteção e realização, nós passamos a perseguir essas coisas como fonte da nossa existência. E aí é importante dizer que qualquer coisa pode se tornar um ídolo. E agora eu gostaria que você, rapidamente aí no seu grupo, fizesse uma pausa e no grupo, alguém aí corajoso, uma corajosa, com uma voz de trovão, lesse aí para nós Êxodo, capítulo 20, do versículo 1 ao 5. E logo, logo, nós voltamos aqui com o nosso estudo. Muito bem, querido, você leu aí o texto e essa orientação que está aí no Decálogo, nos 10 mandamentos, abrange praticamente tudo que é no mundo. E a maioria das pessoas sabe, tem uma consciência de que, por exemplo, o dinheiro pode se tornar um ídolo. Nós já falamos disso aqui no nosso estudo. A maioria das pessoas sabe que o sexo, né, pode se tornar um Deus. Mas, querido, eu quero dizer para você que não só essas coisas podem se tornar deuses falsos na nossa vida. Praticamente todas as coisas podem tornar-se deuses na nossa vida. E geralmente nós tendemos a pensar que ídolos são coisas ruins, né? Mas Timothy Keller diz algo interessante, e é verdade. Ele diz assim, que quase nunca isso é verdade. Ele diz assim: quanto maior é o bem, mais provável é que esperemos dele a satisfação das nossas necessidades e esperanças mais profundas. Qualquer coisa serve de Deus falso, especialmente as melhores coisas da vida. Bom, o que é um ídolo, querido? O que é um ídolo? Bom, um ídolo, segundo Timothy Keller, é qualquer coisa mais importante que Deus para você. Qualquer coisa que absorva o seu coração e a sua imaginação mais do que o próprio Deus. Qualquer coisa que domine o seu coração e a sua imaginação mais do que o Senhor. Qualquer coisa que você busque a fim de receber o que só Deus pode lhe dar. O ídolo, querido, é algo que tem uma posição de controle em seu coração. E Timothy Keller diz assim: o ídolo tem ele tem o controle do seu coração a ponto de você ser capaz de investir nele a maior parte de sua paixão, energia, de seus recursos emocionais e financeiros, sem pensar duas vezes.
Pode ser a família e filhos, ou carreira profissional, ou enriquecimento, ou conquistas, ou o aplauso da crítica, ou manter as aparências e a posição social. Pode ainda ser um relacionamento romântico, a aprovação dos colegas, a competência, a habilidade e circunstâncias seguras e confortáveis. Ainda pode ser a sua beleza ou o seu cérebro, ou uma grande causa política ou social, ou ainda a sua moralidade e virtude, ou mesmo o seu sucesso ministerial na sua vida cristã. Queridos, um ídolo pode ser qualquer coisa. E a Bíblia costuma falar do ídolos através de uma metáfora, né? A metáfora da religião. Deus deveria ser, ou deve ser, o nosso verdadeiro Salvador. Mas segundo Tim Keller, se recorremos à realização pessoal ou à prosperidade financeira para obtermos a segurança de que precisamos, então é porque ídolos estão roubando o nosso coração. Os ídolos dão a impressão de que estamos no controle e podemos identificá-los. Sabe como que nós podemos identificar os nossos ídolos? Quando nós observamos os nossos pesadelos. Então, para você identificar qual é o seu ídolo, querido, basta você responder algumas perguntas. Primeira, o que você mais teme? Qual é o seu maior medo? O que, se você perder, tornaria a sua vida indigna? A resposta dessas duas perguntas revelarão qual é o seu ídolo. Resumindo, querido, o ídolo é aquilo que nos controla. O ídolo é aquilo que nos controla. E aquilo que nos controla é nosso Senhor. Por isso, existe uma grande diferença entre a tristeza e o desespero. E, na maioria dos casos, a diferença entre a tristeza e o desespero é exatamente a idolatria. E eu quero terminar dizendo o seguinte, citando aqui as palavras de Timothy Keller. Embora pensemos que vivemos em um mundo secular, os ídolos, os deuses brilhantes de nossa época mantêm a confiança funcional de nossos corações. Com a economia global em ruínas, muitos desses ídolos que viemos adorando há anos estão a ruir em nossa volta. E esta é uma ótima oportunidade. Estamos vivenciando um pouco do desencantamento, um retorno ao Deus verdadeiro. O único modo de nos libertarmos da influência destrutiva dos deuses falsos é nos voltarmos para o Deus verdadeiro, o Deus vivo que se revelou tanto no Monte Sinai quanto na cruz. É o único Senhor que, quando o encontramos, pode de fato satisfazê-lo e, caso você falhe, pode e de fato irá lhe perdoar. Queridos, esse foi o nosso estudo de hoje. Agora você terá um tempo aí para um debate, para um bate-papo, respondendo algumas perguntas com o líder do seu grupo aí. Tá bom? Deus abençoe e até o próximo encontro. Um grande abraço.